Eu sempre fui fascinada por histórias folclóricas e lendas de lugares distantes. Então, quando decidi fazer uma viagem pela Polônia, reservei alguns dias para explorar pequenas vilas, longe das cidades grandes e do turismo óbvio. Foi assim que cheguei a um vilarejo isolado, quase perdido entre as colinas e florestas. A paisagem era linda e tranquila, mas havia algo naquele lugar que parecia diferente. Fiquei hospedada em uma pousada pequena e acolhedora, administrada por uma senhora simpática chamada Eva. Ela parecia conhecer todos os habitantes da vila, e sua hospitalidade fazia você se sentir em casa, mesmo sendo um estranho. O vilarejo em si era modesto, com poucas casas e uma igreja antiga que parecia ter visto dias melhores. Na primeira noite, enquanto jantava na pequena sala comum da pousada, comecei a conversar com outros hóspedes e alguns moradores locais que haviam vindo para beber um pouco e socializar. As conversas giravam em torno do cotidiano simples da vila, mas, como de costume, não consegui evitar perguntar sobre histórias ou lendas locais. Meu interesse parecia divertir alguns dos presentes. Um homem mais velho, com um rosto enrugado e uma expressão séria, olhou para mim e disse: "Você quer ouvir sobre a Striga?" Os outros se entreolharam, alguns rindo nervosamente, outros franzindo a testa. Percebi que havia um misto de desconforto e ceticismo no ar. Alguém tentou mudar de assunto, mas o homem insistiu, aparentemente decidido a me contar a história. Ele explicou que a Striga era uma criatura maligna, meio humana, meio monstro, com asas enormes e unhas afiadas como lâminas. Durante a noite, especialmente em noites de lua cheia, ela saía para caçar. Segundo ele, muitas pessoas acreditavam que a criatura era a alma de alguém que havia morrido de forma violenta e não conseguia descansar. Besteira, interrompeu um dos jovens da mesa, rindo. Essas histórias são só para assustar crianças. No entanto, o homem velho o ignorou e continuou, falando sobre desaparecimentos misteriosos que haviam acontecido na região, corpos encontrados sem sangue ou marcados por arranhões profundos. Apesar da seriedade com que o homem falava, eu não pude evitar sorrir. Era uma história fascinante, claro, mas também absurda demais para ser levada a sério. Depois de um tempo, a conversa mudou de rumo, mas aquele assunto permaneceu comigo. Não sabia explicar, mas havia algo na forma como ele falou, nos olhares trocados entre os outros, que me deixou inquieta. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, olhei pela janela do meu quarto. A lua cheia iluminava as árvores da floresta ao longe, e o silêncio parecia mais pesado do que o normal. Sacudi a cabeça, rindo de mim mesma. Era só uma lenda, nada mais. Mal sabia eu que aquela primeira noite na vila seria o começo de algo que eu jamais esqueceria. Na manhã seguinte, acordei cedo com o som das badaladas da igreja. Era um som melancólico, que parecia ecoar por todo o vilarejo. Tomei café na pequena sala da pousada, onde Eva me cumprimentou com seu sorriso habitual, mas percebi que algo na atmosfera havia mudado. Talvez fosse só minha imaginação, mas os moradores pareciam mais reservados, como se houvesse um peso no ar. Decidi explorar mais o vilarejo naquele dia. Passei pela praça principal, onde algumas crianças brincavam enquanto suas mães conversavam em bancos próximos. Ao me verem, elas interromperam suas brincadeiras e me encararam por um momento, antes de se dispersarem. Fiquei com a impressão de que elas estavam me evitando. A igreja velha no centro do vilarejo era minha próxima parada. Por fora, parecia um prédio comum, com paredes de pedra desgastadas pelo tempo, mas, ao entrar, senti um arrepio. O ar era gelado, e as sombras pareciam se alongar de uma forma que não fazia sentido. Enquanto caminhava entre os bancos de madeira, vi uma figura idosa ajoelhada no altar. Era o padre do vilarejo, um homem baixo, com cabelos brancos e uma expressão severa. Ele olhou para mim enquanto fazia o sinal da cruz. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele falou em um tom grave. "Você não deveria ficar aqui por muito tempo." Aquilo me pegou de surpresa. Perguntei por que ele diria algo assim, mas ele apenas balançou a cabeça. "Este lugar não é seguro para forasteiros." O aviso ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu saía da igreja. Decidi ignorá-lo, mas não pude deixar de notar que algo no vilarejo parecia errado.
Ao caminhar de volta para a pousada, passei por uma loja de conveniência onde alguns homens estavam reunidos. Assim que me viram, interromperam a conversa e me lançaram olhares que eram tudo, menos amigáveis. Eva, como sempre, foi gentil quando voltei para o almoço, mas parecia desconfortável quando mencionei a igreja e o aviso do padre. O padre é um homem bom, mas é muito supersticioso, ela disse, quase em um sussurro. Não leve o que ele diz tão a sério. Mesmo assim, percebi que ela desviou o olhar enquanto falava, como se não quisesse prolongar o assunto. Naquela tarde, decidi fazer uma trilha que levava até a floresta. Alguns moradores tentaram me desmotivar, dizendo que o caminho era difícil e que a floresta não era um lugar para se aventurar sozinha, mas ignorei os avisos. A verdade é que algo em mim estava curioso, quase compelido, a explorar mais aquele lugar. Ao me aproximar da borda da floresta, senti uma mudança no ambiente. O vento ficou mais frio, e os sons da vila pareceram desaparecer. Entrei entre as árvores, onde o cheiro de terra molhada e folhas enchia o ar. Era um cenário tranquilo, mas também opressor. Foi então que encontrei algo estranho, uma pequena pilha de ossos cuidadosamente empilhados no meio de uma clareira. Eram ossos pequenos, provavelmente de animais, mas o modo como estavam dispostos parecia ritualístico. Aquilo me deu arrepios, mas tentei ignorar e seguir em frente. Conforme a tarde avançava, o céu começou a escurecer, e percebi que estava mais longe da vila do que pretendia. Apressei meus passos, tentando voltar antes que a noite caísse, mas a sensação de estar sendo observada começou a crescer. A cada passo, parecia que algo se movia nas sombras, sempre fora de alcance da minha visão. Quando finalmente saí da floresta e avistei a vila, estava exausta e com os nervos à flor da pele. Aquela noite, algo me dizia que eu não devia ignorar os avisos. Mal sabia eu que Astriga estava prestes a fazer sua presença conhecida. Naquela noite, o silêncio era quase absoluto. Deitada na cama da pousada, tentei me convencer de que o que sentirá na floresta era apenas fruto da minha imaginação. Talvez o cansaço e as histórias que os moradores contavam estivessem mexendo comigo. No entanto, algo naquela noite me fez permanecer alerta. O relógio na parede marcava quase 3 da manhã quando ouvi um som estranho vindo de fora. Era algo como o bater de asas, mas mais pesado e irregular, como se fosse produzido por algo grande demais para ser um pássaro. Seguiu-se um som de arranhões, como unhas compridas riscando madeira. Senti um calafrio e me sentei na cama, com o coração disparado. Levantei-me, tentando convencer a mim mesma de que era apenas o vento ou algum animal noturno, mas, quando cheguei à janela, fiquei paralisada. No pátio atrás da pousada, sob a luz fraca da lua, vi uma figura. Era algo inumano. Alta e magra, com braços e pernas desproporcionalmente longos, coberta por uma pele pálida e esverdeada que parecia refletir a luz de maneira antinatural. As asas estavam parcialmente abertas, membranosas como as de um morcego gigante, e as garras que terminavam em dedos finos brilhavam à luz da lua. Meu corpo inteiro congelou. A criatura estava de costas para mim, mas parecia farejar o ar, como se estivesse procurando algo. Quis correr, mas meu corpo não respondia. A coisa girou lentamente a cabeça, revelando um rosto alongado, sem olhos, mas com uma boca cheia de dentes afiados que se curvavam para fora. Quando ela finalmente me viu, mesmo sem olhos, senti como se tivesse sido desnudada por um olhar penetrante. Num impulso, recuei e me escondi ao lado da janela. Meu coração batia tão alto que parecia que a criatura poderia ouvi-lo. O som de asas pesadas e passos abafados indicava que ela estava se movendo. Tentei respirar fundo para não entrar em pânico, mas quando ouvi as tábuas do alpendre rangerem, percebi que ela estava se aproximando da porta. Meu instinto era gritar, mas quem ouviria? Os moradores eram reservados demais, e Eva já deveria estar dormindo. Então, permaneci imóvel, com as costas contra a parede, tentando controlar minha respiração. O som de arranhões começou na porta do meu quarto. Primeiro devagar, quase experimentando a textura da madeira, mas então se intensificou, como se a coisa estivesse tentando abrir um buraco. Eu não sabia quanto tempo se passou, mas, de repente, os sons pararam.
O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador. Quando criei coragem para olhar pela janela novamente, a criatura não estava mais lá. Na manhã seguinte, contei a Eva o que aconteceu. Seu rosto empalideceu, e por um momento achei que ela fosse negar ou minimizar o que eu dissera. Em vez disso, ela apenas murmurou: "Você viu, não foi? Astriga." Depois da conversa com Eva, meu desejo de partir cresceu, mas algo em mim não conseguia abandonar a vila. Era como se a presença da criatura tivesse plantado raízes na minha mente, tornando impossível escapar. Precisava entender o que estava acontecendo. Eva, hesitante, revelou mais detalhes sobre a lenda da Astriga. Contou que a criatura era amaldiçoada, o espírito de alguém rejeitado tanto pelos vivos quanto pelos mortos. Diziam que aparecia para aqueles que carregavam uma culpa secreta, como um reflexo das suas piores falhas. Isso fez meu estômago revirar, embora eu não quisesse admitir que algo dentro de mim se sentia exposto. Naquela tarde, decidi explorar novamente a floresta. Não era sensato, mas sentia que precisava enfrentar o que tinha visto. Peguei uma lanterna e um facão que Eva me emprestou. "Isso não vai deter a Astriga, mas te dará tempo", ela disse, com uma expressão de preocupação que parecia carregar anos de medo. Quando cheguei à trilha onde a vi pela primeira vez, o ar parecia mais pesado, carregado com uma sensação de opressão. O sol estava se pondo, mas uma estranha névoa começou a se formar entre as árvores, tornando difícil enxergar mais do que alguns metros à frente. Caminhei até encontrar uma clareira com uma árvore caída no centro. A atmosfera ali era diferente. O silêncio era tão profundo que até o som dos meus próprios passos parecia abafado. Foi quando percebi: eu não estava sozinha. A sensação de ser observada me invadiu, e, de repente, ouvi o mesmo som de asas pesadas que ouvirá na noite anterior. A criatura estava lá, entre as sombras das árvores. Tentei manter a lanterna fixa, mas minha mão tremia. Quando a luz encontrou a figura, senti meu corpo congelar mais uma vez. Agora estava mais próxima. A pele esverdeada parecia ainda mais grotesca sob a luz artificial. As asas estavam parcialmente abertas, revelando ossos quase translúcidos. A criatura soltou um som baixo, um rosnado que parecia misturar raiva e dor. Era como se estivesse me avisando, testando minha coragem. Mas, em vez de fugir, permaneci imóvel. Algo em mim dizia que, se eu corresse, ela me caçaria. Peguei o facão com a outra mão e respirei fundo. Não sabia se era coragem ou desespero, mas dei um passo à frente e gritei: "O que você quer de mim?" Por um momento, achei que a criatura não reagiria. Mas então, ela ergueu a cabeça, inclinando-a levemente, como se estivesse tentando entender minhas palavras. De repente, ela avançou, e eu instintivamente balancei o facão. Não sabia se a atingiu ou se ela apenas recuou, mas aquele movimento foi suficiente para que ela desaparecesse novamente entre as árvores, deixando para trás um silêncio absoluto. Voltei à vila em um estado de choque. As palavras de Eva ecoavam na minha mente: "Ela reflete o que você esconde." Não conseguia parar de pensar no que isso significava. A Astriga não era apenas uma criatura, era um espelho dos meus próprios demônios. Depois daquela noite, passei dias tentando entender o que a Astriga realmente queria. As palavras de Eva eram um enigma que ecoava constantemente: "Ela reflete o que você esconde." Comecei a revirar memórias que preferia esquecer, buscando uma conexão entre meu passado e o monstro que me perseguia. Foi então que algo surgiu. Um segredo enterrado, uma decisão que me assombrava desde que deixei minha cidade natal. Algo que nunca confessei a ninguém. A Astriga não estava apenas me aterrorizando, estava me forçando a enfrentar o que eu havia evitado por tanto tempo. Numa noite sem lua, decidi que era hora de confrontar a criatura de uma vez por todas. Peguei a lanterna e o facão novamente, mas desta vez, levei também algo que considerava ainda mais importante: um relicário com uma foto da minha infância, algo que estava diretamente ligado àquele segredo. Segui até a clareira na floresta, o lugar onde sabia que ela me esperaria. A noite estava mais escura do que nunca, e a trilha parecia ter mudado, como se a floresta estivesse viva, conspirando contra mim.
O som de galhos quebrando e folhas farfalhando me fazia duvidar de cada passo. Ao chegar na clareira, senti o ar gelar. Ela estava lá. Não precisou de muito tempo até que a Astriga surgisse entre as árvores, com suas asas abertas e o rosto deformado iluminado pela luz pálida da lanterna. Seus olhos, ou o que parecia ser olhos, brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Eu sei porque você está aqui, disse, com a voz mais firme que consegui reunir. A criatura inclinou a cabeça, como fizera antes, e deu um passo em minha direção. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pela floresta, mas continuei imóvel. Você quer que eu me lembre, que eu enfrente isso? Então aqui estou. Segurei o relicário em minha mão e abri, deixando a luz da lanterna revelar a foto lá dentro. Era de uma criança sorrindo, uma lembrança de um tempo que parecia perdido. Mas para mim, carregava o peso de uma culpa insuportável. Eu errei, confessei, minha voz trêmula, mas determinada. Eu poderia ter ajudado, mas fui covarde. Deixei alguém que amava sofrer e, no fim, perdi tudo. As palavras saíram como um peso que há muito tempo eu carregava. Astriga não avançou. Em vez disso, pareceu hesitar, seus olhos brilhantes se fixaram no relicário. Pela primeira vez, notei algo quase humano em sua postura. A criatura soltou um grito agudo que reverberou pela floresta, mas não era mais um som de ameaça. Era um lamento. Suas asas se fecharam, e ela começou a recuar, como se minha confissão tivesse roubado sua força. Não sei quanto tempo fiquei ali, com a lanterna tremendo em minha mão e o relicário ainda aberto. Quando finalmente olhei para cima, a clareira estava vazia. Astriga havia desaparecido, e o silêncio parecia menos opressor. Voltei para a vila com a sensação de que algo havia mudado. Não apenas na floresta, mas dentro de mim. Eu nunca contei a ninguém sobre aquela noite, nem sobre o segredo que confessei. Mas, desde então, Astriga nunca mais apareceu. Agora, toda vez que ouço o som de asas na escuridão ou sinto o vento gelado no rosto, me pergunto se ela realmente foi embora ou se está apenas esperando por outro alguém que precise confrontar seus próprios demônios.